Muito boa noite, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Chegou o grande dia, está começando a nossa super live teológica, Teologia Pura e Simples. A você que já está conosco aqui nesta noite, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria estarmos juntos para passarmos aqui um momento de grande alegria, de grande crescimento, um momento de descontração, de bênçãos espirituais, de crescimento espiritual, ao lado de três grandes homens de Deus. Seja muito bem-vindo, e nesta noite nós estaremos aqui tratando de um assunto muito importante, muito pertinente, e a sua participação também é muito importante, amém? Desde já nós queremos agradecer a participação, o engajamento de todos vocês que já fazem parte da nossa história de lives aqui, já têm acompanhado as nossas lives semanais, as nossas lives de oração, e têm ajudado na divulgação, tem ajudado no compartilhamento, e mais uma vez, vocês estão aqui conosco. Desde já, muito obrigado, é uma imensa alegria poder contar com pessoas, com amigos, que sempre estão prontos a nos ajudar, a nos abençoar, e hoje não será diferente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha. Hoje nós teremos aqui sorteio de livros, teremos aqui oração, teremos aqui um bate-papo bastante descontraído, e é isso aí, tá certo? Vamos então estar aqui apresentando os nossos irmãos e amigos. Eu quero começar aqui pelo nosso querido amigo e companheiro de live, presbítero Antônio. Muito boa noite, presbítero Antônio. E aí, como é que está o coração? Boa noite, pastor Rubens, boa noite a nossos participantes, convidados, maravilha, ilustres, pastor Júnior, pastor Rafael. É uma alegria, é a realização de algo que Deus pôs no nosso coração. Glória a Deus. Há muito tempo, né? Então, é uma alegria, a expectativa é alta e nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor Jesus, com essa live. Maravilha. E com um propósito e com um tema que foi surgindo no nosso coração, com a angústia de ver as ramificações da teologia cristã. E Deus nos fez chegar a esse caminho juntos, maravilha, né? Não apenas sozinho, mas juntos, e isso que é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, e eu carrego sempre no meu coração uma frase, né, que quando você é amigo de Deus, Deus ele apresenta os amigos dele para você. Então, eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem apresentado para mim, para nós estarmos caminhando juntos. Eu aqui sou o menor da casa do meu pai, estou aqui para aprender também, mas louvo a Deus por estar podendo viver uma nova fase nessa questão da teologia cristã. Oh, glória, maravilha. Deus abençoe nosso querido presbítero Antônio, um grande amigo, um grande cooperador na obra de Deus, tem nos ajudado muito e tem sido aqui para mim uma inspiração, viu? A gente precisa andar com pessoas sempre mais crentes do que nós, não é isso, pastor Rafael? Eu tenho aprendido a andar com gente mais crente do que eu, né? Graças a Deus tenho acompanhado a vida do presbítero Antônio, um amante das Escrituras, um amante da palavra de Deus, e eu tenho crescido muito ao estar ao lado de um homem como ele. Também com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, nós queremos apresentar o nosso querido pastor e amigo Francisco Viana Júnior, a quem eu recebo aqui com muita alegria, com muito carinho. Paz do Senhor, pastor Júnior, uma boa noite. Muito boa noite a todos, na paz do Senhor. Muito obrigado por você que está conectado aqui nesta live tão especial. E eu só tenho a agradecer os amigos tão especiais aqui, pastor Rubens, também presbítero Antônio, pastor Rafael. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial para discutir um tema, conversar e também pontuar algumas coisas relacionadas à palavra de Deus e com certeza irá abençoar não só as nossas vidas, mas você que está aí conectado. Você pode compartilhar essa live, você pode convidar amigos, as pessoas que você ama, para poder interagir e estar aqui esses momentos conosco. Deus abençoe você ricamente e eu quero agradecer pelo honroso convite de estar aqui com vocês nesta noite
dividindo aqui esse espaço. Amém, pastor Júnior. A alegria nossa, não é, Antônio? É uma alegria imensa termos aqui um homem tão abalizado. O pastor Francisco Júnior, ele é formado em teologia, pós-graduado em aconselhamento clínico pastoral, é professor de teologia, com licenciatura plena em educação e filosofia, ensinador e pregador do Evangelho de Cristo. Também o pastor Francisco Júnior é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, Direito Previdenciário, sendo advogado atuante, membro do Conselho Jurídico da Convenção do Estado de São Paulo, a nossa Comadesp. Então, nós temos aqui uma pessoa abalizada para falar sobre teologia. Amém? Deus abençoe, pastor Francisco Júnior. Nós vamos estar falando também daqui a pouquinho do livro do pastor. Aliás, livro não, dos livros do nosso querido pastor Francisco Viana Júnior. O senhor conta com quantos livros escritos hoje, pastor? São 8 livros escritos e mais 2 que estão no forno para sair. Olha aí, ô glória. Tá saindo aí mais 2. Maravilha, muito bem. Ele tem 8 livros, né? Mas dentre eles eu quero destacar aqui, ó, O Poder da Palavra Inspirada. Este livro aqui, pastor Rafael, já me salvou em muitas pregações, viu? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse livro aqui. E olha, você que estiver participando da live, você pode levar um livro desse para sua casa, hein? Não é um livro de leitura simples, é um livro de pesquisa muito importante, muito bom, um trabalho fenomenal que não pode faltar na sua biblioteca. Deus abençoe mais uma vez, pastor Francisco Júnior. E também, com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, nós queremos apresentar o nosso segundo convidado, que é o nosso querido pastor e amigo Rafael Diogo Alves. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Muito boa noite, na paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, satisfação, poder contribuir com o reino de Deus. Falar da palavra de Deus é sempre honroso, né, para mim, e é uma oportunidade de poder expressar aquilo que nós conhecemos e também aprender com os irmãos aqui. Esse assunto muito importante nos dias atuais. Tenho certeza que será bênção tanto para nós como para você que está nos assistindo. Maravilha! Seja muito bem-vindo, pastor Rafael. O pastor Rafael também é bacharel em teologia, formado pela FAETEL, é isso mesmo? Faculdade Teológica de Lorena. Olha que bênção! Eu não conhecia essa faculdade, desculpa até a minha ignorância, pastor Rafael. Mas é um homem também abalizado, que conhece as Escrituras. Hoje ele é pastor em uma de nossas igrejas aqui na cidade de Taubaté. Ele pastoreia a igreja do Piratininga, Assembleia de Deus, o bairro Piratininga. E o pastor Rafael também é formado em engenharia de produção. É isso mesmo, pastor Rafael? Ele atua ele é profissional da área da engenharia, também pastor, casado, pai de 2 filhos, é isso aí, né? E eu desculpa um pouquinho, eu esqueci de mencionar a digníssima irmã Kézia, pastor Júnior, me perdoe. Não tem problema, um beijo para ela. É isso aí. Está conectada, está intercedendo lá, para que seja um trabalho abençoado e com certeza ela também vai ser alcançada aqui, né? Por esse bate-papo tão gostoso. Olha aí, que benção. Deus abençoe, pastor Rafael, também quer mandar um beijo para a esposa? A esposa está na igreja. Está, né? Na igreja? Mas depois ela vai assistir, né? Vai assistir. Muito bem. E a Karina está por aqui? Está na igreja? Karina tá Manda um beijo para ela também. Servindo nós. Está vendo a gente com a sua esposa também. Ô, glória. Rapaz, ali trabalhando ali. Trabalhando. Um beijo para as nossas esposas que estão nos bastidores trabalhando para que tudo isso venha acontecer também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós já vamos estar entrando na parte teológica, mas vamos fazer uma oração para a gente dar início ao nosso bate-papo? Vamos orar? Eu ia pedir para o pastor Rafael, por gentileza, conduza-nos a oração. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nesse momento. Que o Senhor possa estar presente, Senhor, nos direcionando, nos orientando em tudo que for falado aqui nesta noite. Pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós estaremos, a partir de agora, introduzindo a parte teológica. O tema da nossa live é teologia pura e simples. Nós nos baseamos no texto bíblico de Provérbios, capítulo 30,
versículo de número 5, porque a palavra de Deus, ela é pura. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de agora, redobre a sua atenção, redobre aí o seu pensamento, abra os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, porque Deus irá falar conosco, viu? Ok? Presbítero Antônio, por favor. Ok, mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, seja por um celular, seja por um computador, um notebook, seja pela sua TV, né, Smart TV. E nós vamos agora, então, para o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre esse tema que eu sempre amei, desde que me converti ao Senhor Jesus. Eu só não sabia, mas depois eu descobri que eu amava esse tema, que é a teologia, o estudo das coisas de Deus. Rapidamente, antes de nós começarmos, eu quero partilhar que, por um momento, eu havia desistido de estudar teologia. Por um dado momento, eu tirei do meu coração essa hipótese de me formar na escola, na academia, no seminário, e não deixando de amar o estudo da palavra de Deus, porque nós vamos entender aqui que nós subdividimos a teologia em teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. A teologia prática é a teologia do dia a dia. Elas se subdividem, mas elas estão conectadas. Eu sempre amei estudar, sempre amei ler, sempre amei ouvir pregações, sempre amei ouvir pregadores diferentes e anotar aquilo que eu estava ouvindo. Mas, num dado momento, eu desisti desse estudo, eu me frustrei, eu me decepcionei com algumas questões e no ano passado, Deus despertou esse desejo no meu coração novamente e com uma causa nobre. E aí eu aprendi uma grande lição com um pastor amigo meu, que todo desejo que nasce no amor cresce. Precisa ter uma causa nobre, precisa ter um propósito maior além de nós. E então despertou esse desejo no meu coração. Conversei com a minha esposa, conversei com o meu pastor. Acredito que naqueles dias eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Júnior também, que esteve aqui ministrando na nossa igreja, na nossa casa, num seminário de família. E então eu dei o start. E hoje, pela graça de Deus, sou seminarista na Faculdade Unicesumar de Maringá. Faculdade Unicesumar já tem 40 anos, é uma das maiores EAD do nosso país, com os seus 50% de cursos com nota 5 no MEC e os outros 50% com nota 4. As faculdades que têm 4 de nota no MEC são apenas 4% delas. Então, Deus preparou um lugar excelente, uma oportunidade excelente pela questão financeira, e eu estou amando estudar e poder estar aqui desfrutando desse tempo que vai agregar muito na minha vida, que vai marcar a minha vida, vai marcar a sua vida também, você que está aí assistindo, vai marcar a sua vida também. Sei que tem pessoas aí que vão estar com o caderninho anotando, e faça isso mesmo, anote o que você vai ouvir, anote e guarde. Você que é pregador, pastor, pega essa chave de hoje e leva para o seu ministério, leva para a sua vida, tá ok? E Deus me deu essa graça de poder estar aqui com esses amigos preciosos e maravilhosos, e se Deus permitir, o ano que vem eu estarei me formando, e não vou parar por aí, né? Vou continuar estudando, e nós cremos no poder do conhecimento, principalmente no conhecimento da palavra de Deus, e principalmente nessa questão desse ministério também, que não tem como desligar, né? O ministério do ensino na casa de Deus, na igreja, no meio do povo de Deus, na eclesia, na coinonia, o ministério do ensino, que carece tanto de capacitação teológica. Meus amigos, nós vamos agora descobrir de fato, né, com essa via que nós propomos aqui, de maneira simples, a teologia pura, não é? Muitos ainda têm um ponto de interrogação na cabeça quando se fala dessa questão de teologia. O que é teologia? A teologia
que estuda, é uma ciência, por assim dizer, só que estuda a Bíblia, fazer teologia esfria a nossa fé? A teologia, ela é necessária? Vamos aprender, e nós vamos começar agora perguntando a um de nossos convidados, o pastor Francisco Viana Júnior, também já foi meu professor, né? E Deus tem conservado ele ainda novo, né? Não envelhece. Obrigado pelo novo. O tempo tem sido generoso com o pastor Júnior, viu? E eu tenho uma foto nos bastidores que se eu te mostrar, Antônio do céu. Só eu que sou mais novo que ele, que tem cabelo branco. Então, tá vendo? Olha aí. Gente, anota aí. Pastor Júnior, o senhor tem agora a palavra e o pastor Rafael, ele vai fazer o comentário daquilo que o pastor Júnior responder dentro aqui da nossa conversa, né? E você já vai aí anotando e fique atento e manda para quem você puder mandar, compartilha. Você que está assistindo, que não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no canal da nossa igreja, do Parque Três Marias, nos ajude com esse trabalho, com esse projeto de pregar nesse monte de influência, que é a mídia. A igreja precisa estar na mídia, precisa influenciar, precisa tomar todas as pessoas que estão na mídia, precisa tomar esse lugar. Então, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui na rua Trajano Dias Cardoso, número 10, a nossa igreja do Parque Três Marias, Zoom. Se você quiser nos conhecer, venha às segundas, ou às quartas, ou aos domingos. Estaremos aqui durante a semana, às 19h30, aos fins de semana, pela manhã, o domingo, 9 horas, e à noite, às 19 horas também. Pastor Francisco Viana Júnior, o que é teologia? Muito bem. Obrigado, presbítero Antônio, por fazer essa pergunta, porque essa é a pergunta que muita gente acaba tendo dúvidas e dificuldade de entender. Geralmente, quando se fala de teologia, muitas pessoas acabam polemizando ou até mesmo achando que teologia é só para teólogo, para doutor, mestre ou para pastor e líder. E, na verdade, nós precisamos entender a teologia que ela é uma proposta para todos. Então, todos nós podemos entender e conhecer o que é teologia. Então, vamos à definição da palavra teologia. A palavra teologia, ela vem da origem grega e é a contração de duas palavras. Primeiro, a palavra theos e a palavra logia, ou que vem de logos. Theos quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, tratado. Literalmente falando, teologia significaria o estudo de Deus. Mas Deus, diferentemente daquilo que se estuda na ciência, não é um objeto para você estudar, dissecar e exaurir. Ou seja, na teologia não tem como você estudar Deus na íntegra. Então, o que a teologia estuda? A teologia estuda as manifestações, as revelações, os atributos e tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece para que nós possamos conhecer a Deus e a sua vontade. Diante disso, nós temos uma infinidade de estudo dentro da teologia, algo muito vasto, tanto relacionado ao Antigo Testamento como também ao Novo Testamento. Então nós temos assim, por exemplo, você que está aí conectado conosco, temas muito importantes dentro da questão da teologia. No Antigo Testamento nós estudamos os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco. Nós temos os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos. E dentro desses livros, profetas maiores, profetas menores, Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas, Apocalipse, a revelação das coisas futuras. E dentro desse arcabouço de Antigo e Novo Testamento, na teologia, Antônio, pastor Rafael, pastor Rubens, nós estudamos a doutrina de Deus, estudamos cristologia, a doutrina de Cristo, dos anjos, do homem, do pecado. E aí a gente tem uma infinidade de estudos onde nós podemos, nessa ciência bíblica, de estudar a teologia de forma dividida, subdividindo em temas,
que a gente consegue estudar muita coisa. Por isso que quando alguém estuda teologia, diferente do que uma pessoa pensa, na verdade nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando os atributos e as revelações de Deus no decorrer da história. Pastor Rafael, por favor, acrescente aí nessa resposta. Bom, de tudo isso que o pastor Júnior comentou, a definição da palavra, né? Uma outra coisa interessante que, embora nós não encontramos nas Escrituras, é a palavra teologia, né? Que é composto dessas duas palavras gregas que o pastor Júnior já fez a definição, que é o theos ou o logos, né? E na Escritura nós encontramos de uma outra forma. Por exemplo, se você pegar Romanos capítulo 3 e versículo de número 2, nós temos aqui que aparecem as palavras como o oráculos de Deus. O outro exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, da mesma forma também vai surgir a palavra oráculo, falando das Escrituras. E também nós temos Lucas capítulo 8, versículo 21, que também nós encontramos a frase palavra de Deus. Então, a teologia não é somente para pastores e líderes, mas a teologia ela deve ser estudada, deve ser compartilhada por todos os cristãos, todos aqueles que amam a Deus e também a sua palavra. Então, eu só queria acrescentar mesmo a parte que nós não encontramos a palavra teologia na Bíblia. Você vai encontrar a palavra de Deus, os oráculos de Deus, o martelo de Deus e por aí vai. Da mesma forma, contribuindo, pastor Rafael, a questão da própria palavra Bíblia não está no texto bíblico, sim nas capas da Bíblia. E nem por causa disso a Bíblia não é verdadeira ou não seja, né, um instrumento para a gente estudar, aprender e conhecer. Tendo em vista que a própria palavra Bíblia é uma coleção de livros, né? A biblioteca de Deus. E Glória é isso que a gente tem na mão para estudar e aprender cada dia. Maravilha. Antes de nós fecharmos esse bloco, é importante comentar, porque já que nós estamos conversando, a teologia, ela é que nem a matemática. Nós não conseguimos, como cristãos, como povo de Deus, fugir dessa questão da teologia. Porque se você estiver no seu dia a dia, no seu trabalho, passando pela rua, pelo centro da cidade, e uma pessoa te fizer uma pergunta sobre Deus, isso é teologia. Você começar a responder, por exemplo, quem é Jesus? Vamos entrar em cristologia e vamos começar a falar para a pessoa quem é Jesus, né? Então, a teologia, para o povo de Deus, para o povo cristão, né? Para nós aqui no Brasil, que somos de cultura judaico-cristã, né? Ela é que nem a matemática. Nós não podemos fugir dela. Então, eu já ouvi coisas assim, não precisa fazer teologia, a gente precisa de bibliologia. Um comentário descabido desse, porque é a mesma coisa. Bibliologia com teologia é a mesma coisa. E geralmente, Antônio, é que as pessoas têm sempre uma noção da teologia no âmbito dos seminários, das faculdades, da cátedra. Mas, na verdade, no dia a dia, todos nós cristãos fazemos teologia. À medida que você lê um texto bíblico, que você o interpreta, à medida que você professa a sua fé, fala do seu Deus, procura conhecer o seu Deus, fala daquilo que Cristo realizou por nós, do Espírito Santo, da sua ação, de alguma forma nós estamos teologando, nós estamos falando de teologia. Ainda que às vezes de forma, como tema, sim, é proposta, a teologia pura e simples, dentro da simplicidade, da teologia prática. É claro que nas universidades, nos seminários, você vai se aprofundar muito mais em algumas áreas. Mas a nossa proposta aqui, para aquele que está conectado conosco, né, pastor Rafael, pastor Rubens, Antônio, é a gente justamente compartilhar essa simplicidade do Evangelho, dizendo que todos podem aprender e crescer nessa área, e isso ser muito importante para a sua vida cristã. E esse fato de que a teologia deixa o crente frio, pelo contrário,
né? Essa é uma ideia que eu vi várias vezes, né, desde a minha meninice, que a teologia deixa você frio. Pelo contrário, quanto mais você se aprofunda nos estudos da Bíblia, em aprender a conhecer realmente quem Deus é através das Escrituras, o seu coração vai começar a arder ainda mais em conhecer a Deus. Por isso que o salmista, ele canta um salmo, ele diz assim: enquanto eu meditava, um fogo se acendia dentro da minha alma. Então a teologia, ela não esfria crente nenhum, pelo contrário, ela vai deixar você apaixonado em querer conhecer quem realmente Deus é através da teologia. E o pastor Rafael, o Jonathan Edwards dizia que a boa teologia, ela ilumina a mente e aquece o coração. Não é isso? Então é exatamente o que o senhor está falando, né? Corroborando com a sua palavra, não é isso, presbítero Antônio? Muito bem. Luz na mente e fogo no coração. Muito bem colocado, e nós precisamos cada vez mais incentivar o estudo das Sagradas Escrituras, leitura da Palavra de Deus, de livros, né? E isso é muito comum em outros países. Eles crescem acostumados em outras culturas, né? Por exemplo, nós estamos falando do Oriente, por exemplo, eles estão acostumados a crescer, a estudar crianças. Como o Brasil também tem o desafio de ser um país aculturado, um país que não tem cultura, porque são várias culturas ao mesmo tempo, é um grande desafio para nós, como cristãos, também sermos amantes das Escrituras, amantes da Palavra de Deus. Veja, um dos maiores teólogos da Bíblia, ele amava livros, o apóstolo Paulo. Ele amava livros, ele amava estudar, ele ensinava os seus filhos na fé a estudarem. Timóteo, que são os principais aqui que aparecem, o próprio Tito, ele se ocupava dessa questão de ensinar e de influenciar a questão do estudo. Mas a importância desse tema, você que está nos assistindo, porque foi se perdendo com o tempo a pureza bíblica e a pureza da teologia pela questão dos pressupostos teológicos. Teólogo A pressupõe, teólogo B também pressupõe, e isso é bíblico, está na Bíblia, porque quando você abre a carta aos Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, aparece ali as facções. Um dizia, sou de Paulo, outro dizia, sou de Pedro, né, as facções, e isso está acontecendo hoje também. Porque o que acontece? A carência de termos pessoas preparadas, pessoas capacitadas. Escassez, né? Uma escassez, né? Pessoas que buscam o conhecimento. Hernandes Dias Lopes diz que há um analfabetismo bíblico. Exatamente. Contemporâneo, né? Muita gente falando, mas com pouco conteúdo bíblico teológico. Se nós trouxermos os números aqui, o pastor Júnior ele foi feliz em trazer esses números no seu livro Gabinete Pastoral, sobre essa questão de analfabetismo bíblico também, e também sobre a questão dos pastores na questão do preparo para o ministério. Maravilha. E essa angústia, essa escassez vai causar o quê? Quando aparece todo mundo quer focar nele. É isso aí. Mas o teólogo, ele é passivo de erro. O teólogo, ele pode falhar. Não é que o teólogo não vai falhar menos, mas ele vai falhar. Por isso que aquele espírito bereano, ele deve permanecer sobre o povo de Deus, de sempre pesquisar, só a Escritura, né? Sempre pesquisar as Escrituras. Então, para concluir esse pensamento, voltar à teologia pura, voltar ao que é só a teologia e nada mais, e nós vamos já falar o porquê que eu estou dizendo isso daqui, já nas próximas perguntas, depois que a gente cortar esse bloco, pela questão dos pressupostos de teólogos, inclusive famosos. E aí esses pressupostos vão fugindo da essência da verdadeira teologia. Muito bem colocado. E você de casa, está gostando do nosso bate-papo aqui? Está participando? Vamos interagir com o pessoal? Vamos lá? Amém. Pastor Júnior, o senhor também tem liberdade para interagir com os seus participantes, aí, os seus membros lá da igreja, pastor Rafael, presbítero Antônio. Mas você que está participando ativamente da nossa live, curtindo, interagindo conosco, daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando vários livros e, para o final, nós vamos deixar aqui o poder da palavra inspirada, cujo autor é o nosso querido pastor e amigo Francisco Viana Júnior, um dos nossos
convidados nessa noite. Quer ganhar um livro? Deixe uma mensagem aí escrita no chat. Eu quero ganhar, você vai se identificar, tá ok? Eu quero ganhar o livro O Poder da Palavra Inspirada. No final, nós estaremos sorteando este e outros livros. Na verdade, nós já vamos sortear um agora. Pode ser, presbítero Antônio? Já vamos sortear um? Sim, tem que falar com a produção, né? Muito bem. Produção, pessoal que está aí nos bastidores, já pode... Nós já vamos sortear o primeiro livro aqui, antes dos nossos convidados estarem aqui na segunda etapa da nossa live. Inclusive. David Wilkerson, Toca Trombeta em Sião. Pode sortear o primeiro livro aí para quem mais estiver interagindo conosco aí, para quem mais estiver mandando mensagem, dando like. Não se esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, tá bom? Porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o vencedor, o participante que ganhou o livro, ok? Débora Brito, parabéns, irmã Débora, você acaba de ganhar um livro de David Wilkerson, Toca Trombeta em Sião. Parabéns, olha aí que bênção. Parabéns, irmã Débora. Algum de vocês da sua igreja? Conhece? Parabenizar, né, a nossa equipe técnica. Sim. Tá vendo, pastor? Que agilidade. Eu achei só? que ia demorar alguns minutos, mas eles fizeram rapidamente. Maravilha. Parabéns a vocês, Glória a técnicos Deus. aí, Muito que bem. estão trabalhando aí de forma muito abençoadora, fazendo chegar aí nos nossos irmãos, amigos que estão conectados. Aproveitando para saudar os nossos irmãos, agradecê-los, né? Diácono Ralph Teodoro, o nosso irmão André Barros, que também é líder do Ministério Infantil com sua esposa, Mailan Barros, o nosso Deus irmão tem Bruno, usado essa turma aqui de uma forma fantástica, pastor Júnior. o nosso irmão Bruno Porto e Misael também, que ajuda a Raquel Eloy, que fica nos bastidores, sempre na casa dela também auxiliando. E tem até o Gesiel que não veio, mas é uma equipe que sempre está colaborando conosco. E o pessoal que está participando da live aí, tem algum... Pode mandar um abraço aí, pastor. Veja, o pastor Rubens, veja que muita gente pedindo o poder da palavra inspirada, né? Olha aí. Estão pedindo em peso. Eu já tenho o meu. Eu gostaria de pedir para Débora Brito, que está nos assistindo, escrever nos comentários da onde que você é, minha querida. Isso é muito importante. E aí a nossa equipe, faz favor, a nossa equipe, os nossos irmãos, de ficarem atentos quando ela digitar, para escreverem... Ela já deu uma carinha lá embaixo. Tá para escrever o endereço dela, para nós sabermos de onde que ela é. Para uma carinha de felicidade, que benção, né? Para podermos enviar o livro para ela. Tá bom, minha querida? Maravilha. Então você escreva para nós de onde você é. Tá bom, irmã Débora Brito? Você que ganhou o livro Toca Trombeta em Sião, do David Wilkerson. Tá ok? Mandar um abraço aí para a irmã Damiana Aparecida, William Silva, Rosilene, Maria Laudiceia, a paz do Senhor, irmão Kleber, Rangel, a paz do Senhor, Márcia Alves, Viana Jacinto, Deus abençoe, irmã Márcia, Raquel Rangel, um abraço, irmã Raquel, Deus abençoe. Edna Martins, a paz do Senhor, são tanta gente aqui que não vai dar conta não, Antônio. Meus irmãos, continue conectado, tem mais 2 livros, tá? Tem mais 2 livros ainda, você que não ganhou, fique tranquilo, tá ok? Nós temos que resolver uma questão aqui, a pessoa que já foi sorteada, né, não vai ganhar de novo. Aí senão os outros irmãos vão ficar tristes, né? Isso. Muito bem. Vamos para a segunda etapa, então? Vamos para a segunda etapa? Pois não, presbítero Antônio. Muito bem. Quero já agradecer pela primeira parte dessa... Vamos aproveitar os nossos convidados, né? A gente está falando muito, deixar eles falarem mais, né? Agradecer os nossos convidados pela sua contribuição. E agora vamos partir para a segunda... Bateu 71 pessoas aí simultâneos, hein? Glória a Deus. Graças a Deus, né? 71 aparelhos, né? Isso, graças a Deus, fora... E eu creio que vai entrar mais pessoas aí conforme a live vai discorrendo. Então agora a nossa pergunta é para o pastor Rafael Diogo Alves. Vamos perguntar para o pastor Rafael Diogo Alves agora, com os comentários do pastor Francisco Júnior. Para que serve a teologia? É uma pergunta muito pertinente para os dias atuais, né? Como o pastor Rubens disse no início, do analfabetismo bíblico que nós temos nos dias atuais, de uma forma geral, né? E a teologia, ela serve para o elevo espiritual e o crescimento do cristão no reino de Deus. É interessante nós observarmos também que Deus não se estuda,
pastor Júnior ele foi bem claro aqui na sua fala, quando ele trouxe a definição de teologia. Não dá para colocar Deus no microscópio e tentar entrevistá-lo. Deus é muito além disso. Na teologia não se busca aprofundar de forma imediata. É interessante você colocar isso no seu coração, que a natureza divina, antes da sua revelação, ou seja, esse rastro de Deus através da raça humana, os atos de Deus, por exemplo, quando ele se revela a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, né, ou então a Moisés pelas costas, quando ele passa a sombra, em Êxodo capítulo 3, né, nós vemos que Deus ele se revela, mas não se desvela totalmente. É um mistério nós entendermos a teologia através de Deus, né, e para que ela serve. Eu sempre gosto de dizer no nosso núcleo teológico e perguntar, Deus existe ou ele é autoexistente? Né? Então sempre fica essa dúvida. Ou seja, Deus, de forma teológica, ele sempre vai continuar sendo um mistério. Um mistério. Mas não se reduz esse mistério à instância. É mais que sublime. Por isso que Paulo lhe vai dizer, em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, ele vai falar dessa profundidade teológica, que ele vai dizer assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, de forma teológica, é impossível conhecermos a Deus de forma teológica, dizendo, né? Porque Deus é um mistério, Deus é autoexistente, né? Mas com certeza, de forma básica e simples, né? Serve para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual, e com certeza vai trazer grandes frutos na tua vida. Pastor Júnior? Muito bem. Sabe as palavras do pastor Rafael, e contribuindo aqui um pouquinho, né? Para que serve a teologia? Qual a importância dela para as nossas vidas? Primeiro, porque é através dela que nós conhecemos a Deus. Aquilo que Deus quis se revelar. Conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 1, do verso 19 ao 22, vai dizer que Deus se quis deixar conhecer. Ele quis tanto revelar o seu eterno poder através daquilo que ele criou, por isso os homens são indesculpáveis. Quando diz assim, eu não conheço a Deus, o texto de Paulo está dizendo, Deus quis se revelar no decorrer da história, através daquilo que ele criou, que nós dividimos na teologia, tanto da revelação natural, que é através daquilo que Deus criou, daquilo que Deus formou, que revela quem Deus é, e também através da revelação especial, que é através das Escrituras, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, verso 1, que outrora Deus falou de várias maneiras e de muitas formas, através dos pais, dos profetas, mas nos últimos tempos nos falou através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos a teologia, nós entendemos a importância dela para nós cristãos, porque através dela é que nós, sistematicamente, organizadamente, nós estudamos a Bíblia para conhecer a Deus e a sua palavra. É claro, como o pastor Rafael disse, Deus não é um objeto para você estudar e dissecar, Deus como na ciência. Mas aquilo que Deus quis se revelar já é algo tão grandioso, tão profundo, que eu não conheço nenhum estudioso da Bíblia que diz assim, não preciso estudar mais porque eu já sei tudo. Não, a gente sempre tem algo novo a aprender da parte do Senhor. Eu gostaria de fazer um adendo aqui,
e vou pegar até minha colinha, porque no módulo desse mês, na faculdade, caiu como uma luva, nós estamos estudando espiritualidade cristã, e começa falando da teologia pura e simples, propriamente dita. Então, e eu achei impressionante adquirir a informação de que no século XVI, a teologia começou a se divorciar da oração. Teologia e oração era a mesma coisa. A teologia e a experiência com Deus eram a mesma coisa, né? E isso surge no fim da Idade Média com o movimento também escolasticismo, que era um movimento filosófico, que se dizia também cristão, mas que começou a afastar essa questão da teologia, um novo jeito de interpretar a teologia. E isso é uma realidade também para hoje. Vemos aí nas mídias pastores influentes com comentários de uma nova atualização da Bíblia. E a minha preocupação também e vamos falar isso no último bloco, sobre essa questão de nova interpretação de teologia. Mas veja que, depois que chega o iluminismo, aí, de fato, gera um novo tipo de teólogo. Aí, de fato, e nós todos aqui no Brasil fomos influenciados por essa questão do iluminismo. Então, o grande problema na Idade Média, com o escolasticismo, iluminismo, e depois nós recebemos uma carga de teologia a partir daí. Por quê? Porque ao questionar a fé, alguns teólogos, pensadores, aliados à filosofia, entenderam que era necessário dar uma resposta à ciência para poder demonstrar a Deus ou provar a existência de Deus por meio da razão, por meio da compreensão lógica. E, na verdade, Deus foge a todos esses aspectos lógicos, até porque a sabedoria de Deus ela é muito mais elevada do que qualquer sabedoria do homem. E aí surgiu muitos livros, a prova da existência de Deus, conheça Deus de forma racional, os aspectos, aí até Tomás de Aquino, as 5 vias de Tomás de Aquino, que são provas científicas da existência de Deus. E aí, eu olhando tudo isso, eu penso que Deus muitas vezes olha do céu e dá risada. Por quê? Deus nunca se preocupou em provar a sua existência. Porque até numa questão filosófica, como o pastor Rafael colocou aqui, que essa é uma das perguntas filosóficas, Deus existe ou Deus é? Na verdade, por ele ser um autoexistente, um ser que não é criado por ninguém, mas é criador de todas as coisas, a conotação mais coerente é que Deus é. Deus não existe. Porque, filosoficamente, se a gente falar de existência, é algo que foi criado, algo que passou a existir a partir do momento. E Deus, na verdade, é um ser autoexistente. Já dizia os grandes pensadores, inclusive Aristóteles, que ele é um motor imóvel, ou seja, ele move todas as coisas, porém ele não é movido por ninguém. Por isso que quando eu falo na igreja, irmãos, Deus não existe, o povo fica assustado. Aí eu explico o motivo, né? Que ele é autoexistente, ele né? Sim. Que só existe algo quando se cria. Deus, ele é. O senhor vai pensar, o pastor Rafael está desviado. Essa boa teologia, ela tem essa, vamos dizer assim, essa armadilha filosófica, né? Porque a boa teologia, ela faz isso. Ela pega aquela sabedoria simplesmente humana e altiva e ela ludibria ela. O que o pastor Júnior está dizendo aqui é muito pertinente, porque foi o que o próprio Senhor disse para Moisés, em Êxodo 3. Né? Sim. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. E Jesus vai falar no Evangelho de João, né? Você expressa 7 vezes esse fato de Jesus dizer eu sou. Né? Exatamente. Essa expressividade, ele mostra de novo lá no Novo Testamento. Sempre a Bíblia deixa uma questão indefinida por causa disso, porque o dia que alguém conhecer na sua totalidade
e exaurir Deus, Deus deixa de ser Deus. Porque ninguém consegue fazer isso. Não consegue. Na verdade, eu vejo que a teologia ela é muito boa para a gente poder também ter um equilíbrio na fé, para a gente, né, se aprofundar mais nesse conhecimento, sem também se tornar arrogante. Sim. Porque o grande problema de algumas pessoas que não sabem aprender e estudar a teologia é porque muitas vezes elas estudam para afrontar um pastor, para afrontar o seu líder, muitas vezes para desmerecer um professor de escola dominical, e não é para isso que serve a teologia. Nós precisamos também ser inteligentes e aprender a conhecer e aprender, e nas oportunidades que Deus nos dá, a gente ensinar corretamente, instruir, sempre com o objetivo de facilitar para as pessoas, e não de forma arrogante para dizer que nós sabemos mais do que todos, porque o verdadeiro sábio, ele sabe que não sabe, e precisa sempre aprender, né? Para um dia, quem sabe, saber alguma coisa. E isso olha, tá vendo? É mais uma daquelas armadilhas filosóficas do bom teólogo. Mas isso é tão verdadeiro, mas é tão verdadeiro o que o pastor Júnior está dizendo, porque o problema de se formar um teólogo não é necessariamente só se formar um teólogo e agora você tem conhecimento, o que fazer com o seu conhecimento? Buscar referências das melhores possíveis. Me formei em teólogo. Busco referências de teólogos que dão certo, de teólogos que amam a igreja, de teólogos que contribuem com o reino de Deus. E não necessariamente só fazem com que a sua teologia gire em torno de si mesmo e comece a tirar proveito daquilo que ele adquiriu de conhecimento da parte de Deus. Eu aprendi no seminário com o pastor Ananias Cândido Diniz. Ele dizia, pegando o gancho do Júnior, sobre a arrogância, né, do teólogo arrogante. Ele sempre falava, né, ou fala ainda, que a teologia ela tem que subir e ficar ao coração. Ela não pode subir na cabeça do homem. Quando sobe a cabeça do homem, perde toda a sua essência. Então, quando vem no coração, vem com a alma. Aí você consegue se debruçar perante Deus e se derramar mesmo, né? E a Bíblia... Por isso que, um minutinho aqui, sim. lembrando aquilo que o pastor Rafael tinha falado, Antônio, da questão, a teologia desvia. Para essas pessoas que desviam da verdade e se tornam arrogantes, sim. Mas aqueles que procuram estudar a palavra e se manter humildemente, como Jesus sempre foi humilde, ele permanece, porque nós temos a responsabilidade da oportunidade que Deus nos deu de estudar um pouco mais, de se preparar, de ser um facilitador e um abençoador da igreja. Daquelas pessoas que não tiveram condições, pastor Rubens, de aprender, de estudar. Então nós somos esses facilitadores para fazer com que essas pessoas amem, conheçam a Deus, até de forma mais profunda, mas na medida que a gente consiga palmilhar esse caminho, né, pavimentar esse caminho para as pessoas. A gente precisa criar uma conexão com as pessoas, sim, não é, pastor Júnior? Sim. A gente precisa tocar, pastor Rafael, está de acordo? A gente precisa tocar o coração das pessoas com simplicidade. É exatamente isso que Jesus fazia. Jesus era um exímio de um teólogo, né? E ele tocava de forma simples, clara e objetiva a mensagem do reino. Exatamente. Teologia é para isso, é para facilitar, corroborando com as palavras do nosso amado pastor Francisco Júnior, é para facilitar as vias, né, da igreja, caminhar, criar pontes, criar acesso, abrir acessos, né, de inspiração para as pessoas. E Jesus conseguia conversar desde uma criança com os mais preparados mestres, da sociedade, né? E na verdade, Jesus ele era mais profundo no tete-a-tete e mais raso no público. Era a estratégia de Cristo. As conversas mais profundas de Jesus, querido espectador ouvinte, eram no tete-a-tete. Por exemplo, a mulher samaritana. Então, voltando para aquilo que você falou, é muito importante, outro ponto, você pega isso para a sua vida. A Bíblia foi escrita para o coração.
A Bíblia não foi escrita só para o seu intelecto. Na verdade, ela foi escrita para o coração. A linguagem poética, os cânticos, as histórias, narrativas, são para que uma criança possa aprender. A Bíblia é difícil de entender. Aquela desculpa, né? A Bíblia tem muitas palavras que já... E realmente a linguagem ultrapassou séculos já, mas... O povo de Israel, até hoje, alfabetiza suas crianças, se não estiver enganado, com esse livro aqui. Oh, então, veja o poder que há nesse livro. Agora, existem duas chaves de acesso, pelo menos, a esse livro aqui, amado, porque falar de teologia tem que falar de Bíblia, que é a reverência, o espírito reverente, diante da Bíblia. Eu vou ler para mim, eu não vou ler para fazer sermão. Teólogo, você que está ouvindo aqui, pare de ler a Bíblia para fazer sermão. É você chegar na casa do seu pai só para saltar a carteira dele. Você não vai abraçar o pai. Você vai só ficar saltando a carteira dele, abraça o pai. A Bíblia é para você. Glória a Deus. Isso transformou minha vida. Começar a ler para mim. Eu não preparo sermão mais. Eu não preparo sermão. Eu leio para mim. O sermão surge depois daquilo que eu começo a preparar com Deus para a minha própria vida. E, Antônio, isso é uma preocupação como pastor e estudioso da Bíblia que eu sempre tive. Porque é muito comum a gente ver pessoas que leem a Bíblia só para preparar sermão e para pregar. E, na verdade, como já disse um grande teólogo, a gente precisa ler a Bíblia de joelho. A gente precisa, primeiro, ler a Bíblia como um livro de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, amando esta palavra, permitindo que o Espírito Santo ministre essa palavra, sem a gente colocar barreiras e deixar que a palavra fale por si só. À medida que Deus ministra verdadeiramente e trabalha em nós, então nós temos condições de dividir e repartir isso com as outras pessoas. Ler do engano, achar que você encheu uma mesa de livros, de comentários, e você vai chegar diante da igreja e vai alcançar o coração das pessoas. Você, na verdade, precisa ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus como instrumento do Espírito Santo. Então a Bíblia primeiro precisa falar conosco, né? Precisa guiar a nossa vida antes da gente compartilhar algo com as outras pessoas. Isso é tão profundo, né? Tão precioso, tão grande, que o pastor Júnior comentou, que eu queria somente finalizar a minha participação aqui apenas com 2 versos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 139, verso 17 e 18, que o salmista vai dizer assim: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Ou seja, a profundidade divina através das Escrituras. Dentro da teologia, podemos destacar aqui, é como se fosse o número da areia na praia. Tem como contar? Que maravilha. Maravilha. Não tem como. Que maravilha. O salmista ele já é bem claro e explícito aí no texto. Vamos dar uma pausinha? Vamos sim, pastor Rubens. Eu tenho aqui 3 frases para mim compartilhar, porque daí depois, né, nós vamos passar para outro ponto daí, sobre essa questão, nesse bloco de para que serve a teologia, né? Eu estava dizendo, o iluminismo ele gerou um novo tipo de teólogo, que é o teólogo que nunca orou, porque domina a ciência da religião. Para Gregório, o amor era conhecimento, né? Para Evagrius Ponticus, orar era fazer teologia. James Houston diz assim: buscar uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. Então, é preciso unir a teologia e a experiência com Deus novamente. Maravilha. Que bom, está muito, muito bom o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que os nossos irmãos que estão nos acompanhando, os nossos amigos que estão interagindo, tem muita gente pedindo livro, hein? Muita gente querendo livro. Mas para levar o livro, o que tem que fazer, presbítero Antônio? Tem que digitar nos comentários
eu quero o livro Palavra Inspirada. Isso, e tem que se identificar, tá bom? Para a gente saber de onde você é, de qual igreja você serve ao Senhor, tá certo? E também você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Parque Três Marias. Deixa o seu like, seu joinha, vai compartilhando com todo mundo aí. Daqui a pouquinho, o poder da palavra inspirada pode ser seu, hein? Eu já tenho o meu, o presbítero Antônio já tem o seu, presbítero Antônio? Não, eu vou ter que ter. Eu tenho Propósito de Crescimento Integral. Deixa a mensagem, quem sabe você é sorteado, rapaz. Eu tenho o Propósito de Crescimento Integral e tenho o Gabinete Pastoral. Eu precisava desse outro arsenal aí, sabe? Maravilha. Eu precisava desse outro arsenal. O Propósito de Crescimento Integral é o primeiro? Foi o primeiro livro que eu escrevi. O senhor acredita que eu convidei o senhor para pregar no culto de missões, quando eu era coordenador de missões, e aí o senhor vende os 10 livros para mim? Eu falei, vendo, pastor, né, para ajudar e tal. E aí a igreja comprou, todo mundo comprou, eu fiquei com o meu. Eu fui ler depois de uns 2, 3 anos. Mas, rapaz, depois que eu li... Depois de 2 anos, Antônio? Eu fui ler, tem que puxar a orelha dele, pastor. Jovem, né? Jovem, tinha... Não dava tanta importância, 20, né? Não tinha o fosse hoje, chama, eu já né? tinha dissecado ele já, em um mês. Ele tá lendo 4 livros de uma vez só agora, viu? Desafiador, Agora ele tá guloso, Então, agora... Gente, é isso aí, ó. A nossa live tá bombando aqui, o pessoal tá amando, pastor Júnior. Se o senhor quiser interagir com o pessoal aí, pastor Rafael... o senhor tá sem celular, né? Mas é isso aí, ó. Daqui a pouquinho nós vamos sortear, na verdade nós já vamos sortear já um segundo livro aqui, que é Os 12 Profetas Menores, cujo autor é Alexandre Coelho e Silas Daniel. É dupla autoria, é um livro publicado também pela CPAD, assim como... O Silas Daniel tem excelentes livros. É mesmo, pastor? Olha aí. Assim. Excelente escritor. Mais uma preciosidade que pode ir para a sua biblioteca. Mas agora a gente vai fazer diferente. Você vai fazer o seguinte, você vai enviar uma pergunta para os nossos convidados aqui estarem comentando a pergunta. Mas veja, tem que ser uma pergunta pertinente àquilo que nós estamos tratando aqui. Teologia pura e simples, tá bom? Você vai enviar uma mensagem, a nossa equipe que está na produção, eles vão selecionar lá na pessoa do nosso diácono Ralph, o pessoal vai selecionar, a melhor pergunta vai ser comentada aqui e vai levar o livro para casa. Vamos combinar assim? Não. Então já começa a mandar aí a sua pergunta aí, faz uma pergunta bem difícil para o pastor Júnior, hein? Ô pastor Rubens, já estão comentando aqui, estamos agora com 81 aparelhos conectados. Oh, glória a Deus, é o aleluia. Recorde da nossa live aqui. E é lógico que isso também conta com a participação dos nossos convidados, que são pessoas maravilhosas, né? Precisamos aprender, irmãos, a conhecer as pessoas além daquilo que elas podem oferecer, além do dom, né? Porque você não é só o seu dom, não é? E as pessoas às vezes, e o ministro, eu estou aprendendo, estou chegando lá, mas o ministro, ele carece muitas vezes desse tipo de relacionamento, de pessoas que vêm até ele, não para sugar o que ele sabe, o que ele pode oferecer, mas para ter amizade com ele. Né? Então, assim, as pessoas estão dizendo aqui, pastor Rubens, estou amando essa live. Oh, glória, que bênção. Estão compartilhando versículos, maravilha. Estão falando que são de qual igreja que são, ó, São Gonçalo, Piratininga. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu quero ganhar o livro, tá bombando, né? Exatamente. Nós vamos arrumar um problema. Um abraço. Ó, vamos arrumar 2 problemas. Problema com esse livro Palavra Inspirada. É mesmo? Todo mundo está querendo ele. Eita. E só um vai ganhar. Faz o seguinte. E só um vai ganhar. Não, mas aí a gente já arrumou a solução. A gente vai, já vamos focar na solução. A solução está aqui, o autor está aqui. Exatamente. Você que não ganhar, você já pode contactar aqui o nosso querido pastor Júnior. É fácil. Ele vai... Compra com ele. Né? Ele vai enviar na sua casa. É porque eu vou ter que comprar o meu. Maravilha. Agora, depois dessa live aqui. E outro problema é a nossa equipe que vai ter que trabalhar bastante, né? Com a questão das perguntas. Você se posicionou muito bem, porque eu ia sugerir mesmo essa questão da pergunta, né, de fazer uma pergunta para os nossos convidados. Então, fica aí. Você coloca uma pergunta teológica aí, de seu maior interesse ou dúvida, e vai ser selecionado pelas nossas mídias, a produção, a melhor pergunta que eles acharem na opinião deles. Eles também têm capacidade para isso, graças a Deus. E aí vamos trazer aqui
para os nossos queridos convidados responderem. Olha aí, Antônio. Celso Silva, Igreja Batista da Cidade. Ô, glória, que maravilha. Benção. Um abraço a todos os nossos internautas, os irmãos da que faz dessa live uma realidade, né? Exatamente, é muito pastor. importante a sua participação. Olha, um abraço carinhoso para todos vocês aí. E receba aqui o nosso carinho aqui, pastor Rafael, Antônio, pastor Rubens, de toda a equipe mesmo aqui, né? Acabou de entrar aqui a nossa querida irmã Simone Dias. Da onde que ela é, pastor Rubens? Brasília. Um abraço, irmã Simone. Seja bem-vinda à nossa live teológica. Nós temos aqui nas nossas lives pessoas de Goiânia, pessoas de Mogi das Cruzes, mas as nossas lives, elas tá indo longe, hein? Elas têm aqui um percentual de... E eu creio que vai mudar isso aí, já mudou a partir de hoje também. De 30, 25, quando tem um convidado mais especial, batemos 50, mas né, hoje estamos aqui, já batemos 80. Para a glória de Deus, voltando, né? E tem o pessoal fiel. O pessoal gosta de orar, porque a nossa live não é live para conhecimento, não é live teológica, a nossa live é live de oração. Né? E o pessoal gostou dessa questão da live de oração, e que quem pegou está ficando firme, né, o pastor Rubens? É isso aí. Tanto que a nossa Graças a Deus por isso. Irmã Simone aqui é lá de Brasília e ela está aí, ó. Pastor Rubens, a palavra está com o senhor. Muito bem, irmã Simone, né? Me perdi que estava focado, desculpa. Ao vivo é assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Simone, Deus abençoe, forte abraço. A irmã Jurema não apareceu, hein? A Jurema Amoroso também tem sempre acompanhado a gente, hein? Não vi ela aqui ainda, né? Sim. Se ela estiver aí, manda um abraço para ela aí. Podemos introduzir a terceira etapa, né? Da nossa... O sorteio do livro vai ficar para outro bloco, então. Do próximo livro. Isso, vamos comentar e voltando à pergunta, voltando à palavra, a gente fala o ganhador e aí a gente dá continuidade. Tá ok? Vamos lá? Vamos lá. Então agora, seguindo a ordem dos nossos blocos, agora o pastor Francisco Júnior ele responde, o pastor Rafael ele comenta, e aí nós vamos trabalhar com uma pergunta dos nossos queridos internautas aí, né? E fazer o sorteio do próximo livro, para partirmos para os últimos 2 blocos, eu não lembro agora, depois eu vou consultar se tem mais 2 ou mais 1, e então podermos caminharmos para o sorteio tão esperado que vai ser desse livro, Palavra Inspirada. Pastor Francisco Júnior, qual a necessidade da teologia para a igreja dos nossos dias atuais? Muito bem, essa é uma excelente pergunta que vai esclarecer muito para todos nós. A teologia, ela sempre foi necessária, principalmente de acordo com o tema que nós estamos trabalhando, a teologia pura e simples. Tanto para esse conhecimento de Deus, da sua vontade, tendo em vista que nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E eu gostaria até de deixar algo assim também importante, no sentido para a liderança da igreja, de todas as igrejas, os líderes, professores, a importância de conhecer a teologia, de entendê-la como necessária para os nossos dias, principalmente para evitar os desvios teológicos, para evitar a mistura, como nós temos visto muito no mundo evangélico, e aí acaba fugindo daquilo que nós estamos aqui discutindo, uma teologia pura e simples. O que é uma teologia pura e simples? Eu acredito que o ensinamento da palavra de Deus deve manter a pureza das Escrituras. E quanto mais bíblico nós formos, mais pura a teologia é. Então nós não podemos distanciar daquilo que a palavra de Deus estabelece para nós, como regra de fé e prática. E aquele que tem essa percepção, ele consegue entender a necessidade, a importância da teologia para a vida diária da igreja. Não só para a sua vida, pessoalmente falando, mas para a vida de uma igreja saudável, que tem como primícia imitar aquilo que Cristo viveu e ensinou, e consecutivamente os seus apóstolos.
A Bíblia até deixa bem claro que o fundamento dessa teologia pura e simples é espelhado naquilo que Cristo nos ensinou e demonstrou. E logo após os seus apóstolos. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, é um texto que eu gosto muito, que revela essa teologia pura e simples, e a importância dela, a relevância dela para os nossos dias, é porque ali também estabelece um modelo de igreja, que nós precisamos ser. E diz lá o texto, Atos 2 e 42 em diante, e perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos, aquilo que o Antônio falou, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E os que criam estavam juntos ou unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam uns com os outros, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias estavam unidos no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor, por causa disso, de viver uma teologia verdadeira, pura, simples, relevante, entendendo a importância dela no seio da igreja e na vivência da igreja, é que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então nós temos aqui um modelo claro, mostrando como nós devemos ser igreja. Quando nós entendemos a relevância, a importância da teologia para os nossos dias, é quando nós entendemos, à luz da Bíblia, como ser igreja, como ser cristão nessa atual conjuntura. E o modelo está aqui em Atos 2, 42 a 47. Pastor Rafael? Partindo dessa pergunta da necessidade da teologia na igreja atual, a gente pode observar que nas últimas décadas, como surgiu vários tipos de igreja, diversas denominações. E com o crescimento dessas igrejas, né, o que mais nos entristece não é o crescimento de forma da população, da quantidade de pessoas, mas na profundidade teológica e bíblica. Hoje, eu, na qualidade de pastor, vamos assim dizer, a gente vê muito, de um contexto geral, a necessidade de uma pregação teológica. O que é uma pregação teológica? Aquela pregação expositiva. É aquela que você lê o texto, você explica o texto e aplica o texto que você leu, de forma simples e prática. Então, devido a esse crescimento, há muitos lugares e há muitos crentes desnutridos pela falta do conhecimento teológico e dessa mensagem expositiva que está carente nos dias atuais. É muito raro você pegar alguém nas igrejas, no Brasil, vamos assim dizer, na nossa cidade, no nosso estado, que pega de forma teológica um texto e faz a exposição do texto. E temos que ser, como o presbítero Antônio disse, os bereanos, permanecer com a Bíblia aberta. Por isso que na congregação que está sobre a minha responsabilidade, quando eu vou ministrar a palavra, eu falo para os irmãos, fiquem com a Bíblia aberta, para você acompanhar aquilo que eu vou fazer a exposição da Bíblia, para ver se o que eu estou falando é coerente ou não com a teologia. E perceba, pastor Rafael, que é um costume de muitas pessoas, quando alguém vai expor a palavra, ou pregar a palavra, leu, fecha a Bíblia. As pessoas fecham a Bíblia, quando na verdade deveriam permanecer com a Bíblia aberta. Exatamente. Por quê? Porque na verdade você tem que acompanhar analisando o que está nas Escrituras. E bem colocado aqui é a questão dos bereanos, né? Atos 17, 11 e 12, vai dizer que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, os tessalonicenses. Primeiro, porque eles receberam a mensagem com grande interesse. A expressão, o verbo original aqui, decomai, o verbo receber,
protumia, receber com disposição, com prontidão e com bom grado. Ou seja, eles recebiam a mensagem. 2, examinavam todos os dias as Escrituras. O verbo examinar aqui é anacrino, que é um verbo de julgamento. Eu analiso e julgo à luz das Escrituras, pesquisando, ver se aquilo que Paulo estava pregando era isso mesmo que estava escrito. E é isso que nós devemos fazer nos nossos dias. E 3, para ver se tudo que Paulo falava era isso mesmo. Às vezes as pessoas tomam isso como afronta. Eu estou pregando, ninguém pode ficar com a Bíblia aberta. Ora, na verdade deveria. Porque nós temos que confirmar aquilo que está sendo falado à luz das Escrituras. Talvez nós estamos vivendo um tempo de raquitismo bíblico e teológico, ao ponto de que as pessoas, às vezes, leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto e acham que pregaram a palavra. E a palavra expositiva, ela é o que faz com que as Escrituras sejam compreendidas pela igreja e pelos irmãos. Então eu acredito que essa fala do pastor Rafael, ela é muito assertiva, porque nós estamos vivendo isso, com a multiplicidade de igrejas, de pessoas que não se prepararam para instruir um povo, para ensinar uma igreja, estão se levantando como pastor, como apóstolos, como bispos, nada contra os títulos, mas muitas vezes essas pessoas não têm o que ensinar para o povo e aí acabam criando muitas divergências com a palavra de Deus. E isso veio até na minha mente, pastor Júnior, o senhor falando essas palavras. Quando não se tem, pastor Rafael, conteúdo bíblico, quando não se tem a Bíblia para ser exposta, porque veja, a gente fala aquilo que está no nosso coração, aquilo que está dentro de nós, nós colocamos, né, em ação. Quando não se tem Bíblia, quando não se tem uma teologia pura e simples, aí se arranja qualquer outra coisa para preencher a lacuna que se abre. Daí a gente vê tantos escândalos com respeito aos dons, entre aspas, espirituais, né? Pessoas fazendo tantas aberrações e atribuindo ao Espírito Santo, né? Tantas coisas que a gente vê na internet, pastor Francisco Júnior, que choca a gente, né? Porque a gente não acostumou, pelo menos a nossa geração, nós não fomos acostumados com isso. Essa coisa é nova, essa coisa está chegando agora, né? Esses modismos, essas fumaças que têm sido introduzido no meio, no circuito evangélico, dizendo que é bíblico, né? E, enfim, mas tudo isso é porque é falta de um estudo bíblico, conteúdo bíblico, estudo sistemático da palavra de Deus, não é isso? E aí, quando não se tem a Bíblia, qualquer outra coisa serve para tentar tampar a brecha. Aí o entretenimento entra em ação. Olha aí. Né? Você tem que entreter o povo, você tem que criar alguma coisa nova, com artifícios. Por quê? Porque a palavra não tem sido suficiente. Exatamente. Agora, se a palavra, a oração, não é suficiente na vida cristã, algum problema existe. Porque a palavra sempre foi e sempre será suficiente para alimentar a igreja, para conduzir a igreja, para instruir a igreja. Agora o problema é que muitas vezes quem quer fazer isso não tem palavra suficiente para alimentar um povo. E eu muitas vezes analiso, não tenho nenhum problema contra pregadores itinerantes, mas às vezes as pessoas preferem ou têm mais facilidade, alguém que prepara 2, 3 mensagens e corre o Brasil todo, e muitas vezes essas pessoas amam isso, essas pessoas que vêm, e não valorizam o seu pastor, o seu líder, que está ali toda semana ensinando. E nós não temos como, pastor Rafael, pegar 1, 2 mensagens e pregar o ano todo. Nós temos que estudar a Bíblia todo dia, muito, né? Ensinar na segunda, muitas vezes pregar na quarta, dar aula na escola dominical no domingo, Exatamente. Pregar no domingo à noite, na segunda está ensinando de novo. Ou seja, se nós não tivermos um relacionamento com a Bíblia, nós não temos o que dar para o povo. Não é verdade? Sempre ter algo novo da parte de Deus para a igreja.
Por isso que em muitos lugares você vê muitas pessoas desnutridas. Sim, né? sim. Pela falta do bom ensino e da pregação expositiva. Então, por isso, você que está nos ouvindo aí e nos vendo, né, se alimente de uma mensagem expositiva, bíblica, aquela que vai extrair do texto lições para você colocar em prática na sua vida cristã. Pastor Rafael, desculpa, Antônio, te cortar, e aonde falta a Bíblia, aonde falta um estudo sério das Escrituras, proliferam pecados, problemas de ordem moral, problemas de ordem, os mais variados, né? Porque falta a Bíblia, falta ensinamento, o povo corrompe. É o que diz Oséias 6, né? E aonde falta o ensinamento bíblico, além do entretenimento, né, pastor Júnior? Eles cantam, sei lá, 5, 6, 7 louvores e acaba tirando o tempo a primazia da palavra, da pregação do evangelho. Aí Verdade. Você vai pregar 15 minutos, 10 minutos. Não que Deus não fale em 10 e 5 minutos, não, pelo contrário. Eu acredito que a exposição bíblica ela tem que ter primazia. Claro. Tem que ter um tempo maior. Exatamente. É o momento profético, é onde Deus vai falar através da profecia, que é a própria Bíblia. Glória a Deus, é isso aí. E além disso, pastor Rubens, Rafael, Antônio, onde há ausência da palavra, também é um campo fértil para o surgimento das heresias. Exatamente. Porque aí começa a se criar alguma coisa para encantar o público, mas totalmente dissociado com a verdade bíblica. E se as pessoas não são incentivadas e motivadas a estudar a Bíblia, elas acabam aceitando qualquer coisa. Por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja e por outras igrejas espalhadas no Brasil e no mundo que valorizam a escola bíblica dominical, os cultos de ensino, porque são lugares onde a gente pode verdadeiramente estudar a palavra, fazer pergunta, tirar as dúvidas. Por isso você que está nos assistindo, valorize a escola dominical na sua igreja, os cultos de ensino, de doutrina, onde você ali tem a oportunidade de conhecer a palavra mais profundamente e saber que você está numa igreja coerente, numa igreja bíblica, porque nós não devemos congregar numa igreja que nos agrade, mas numa igreja que agrade ao Senhor e que verdadeiramente seja uma igreja bíblica. Esse lugar é o melhor lugar para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pastor Rubens, Pois não. Antes de nós finalizarmos esse bloco, você, querido ouvinte que está aí participando, já temos a pergunta, né? Sim, tá Temos aqui. a pergunta, Exatamente. tá no gatilho aí? Tá no gatilho deixa no jeito aí. Muito bem. Você está vendo que você não tem para onde você correr. Você precisa estudar. Se você não estudar a Bíblia, se você não estudar teologia, você vai ser obrigado, praticamente obrigado, a estudar a profissão que você está exercendo, no cargo que você está exercendo. Você vai se deparar com a situação que você vai estar numa empresa e você vai ser obrigado a aperfeiçoar a função que você está exercendo. Sem estudo, não vamos para lugar nenhum. Já dizia o Augusto Cury, quando nós estudamos, o cérebro cresce. Então, a pessoa que estuda muda. Geralmente, as pessoas sensatas, que vão com causas nobres para as universidades, seja teologia ou qualquer outra área de ensinamento, elas mudam, elas voltam com a mente aberta, elas se educam mais. Então, o estudo nos faz crescer, nos muda. A nossa sinapse neurais, elas processam novas informações que acabam mudando de dentro para fora as nossas vidas. Então, é excepcional. Nós estamos aqui trazendo também um clamor. Volte à teologia pura. Se torne um amante da palavra. A teologia não é para pastores, não é só para aspirantes ao ministério ou pregadores, mas para todos nós. Por exemplo, você que gosta de ganhar almas, você precisa fazer missiologia. Você precisa estudar missiologia. Você precisa evangelismo, aprender aconselhamento cristão, porque o evangelista, vez por outra, acaba aconselhando pessoas. Né? Então, não tem para onde correr. E quando nós começamos a estudar, a deixar ser carregados pela palavra de Deus, começamos a estudar, a buscar esse conhecimento do Altíssimo, nos tornamos uma igreja que cresce e que o lugar onde a igreja está fica pequeno para ela, porque ela se torna muito maior.
ela começa a criar links com pessoas saudáveis, com pessoas que começam, ao invés de dar trabalho, começam a trabalhar na casa de Deus e a servir. E de repente essa pessoa, sem perceber, está no ministério, está fazendo um trabalho com excelência. Por exemplo, líder na igreja, os líderes, você que é líder, você necessita fazer curso teológico, não para ser pastor ou pregador. É uma barreira ainda hoje as pessoas, teologia é para quem gosta de pregar, para quem quer ser pastor. Você que é líder, lidera criança, lidera jovens, terceira idade, é uma necessidade sua. Tanto recurso hoje, né, pastores, para aprender. E eu até gostaria aqui de reforçar esse convite, esse desafio que o Antônio está fazendo. Por quê? Na verdade, nós estamos falando aqui de teologia pura e simples, que a teologia pode ser acessível a todas as pessoas, mas principalmente quando a gente fala de liderança, o líder ele precisa se esmerar, ele precisa ir além, ele precisa se dedicar um pouco mais, principalmente por ele ter a função de instruir outras pessoas. Hoje, na atual conjuntura, fica incabível um líder que não queira se preparar um pouco mais. Porque hoje nós estamos na era da tecnologia, da informação. A nossa juventude, os nossos adolescentes estão conectados, ligados num simples teclar, num Google. Você tem as respostas muito rápidas e nós precisamos ter um certo preparo para instruir melhor as pessoas, porque senão a gente fica preenchendo o tempo que seria da palavra com outras coisas que não edificam. E tem um texto de Hebreus 5, 13 e 14 que diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. O escritor aos Hebreus está fazendo um convite aos seus leitores para se aprofundarem no conhecimento das Escrituras Sagradas. Pelo conhecimento, pela experiência, pelo exercício constante da busca do saber. Por quê? Para que nós possamos ensinar as outras pessoas sobre Deus, é necessário primeiro conhecer a Deus. Como que eu posso ensinar se eu mesmo não conheço? Então, hashtag fica a dica. Né? Vamos aprender e esmerar, nós como líderes, obreiros, vamos dar o melhor para o Senhor e para a igreja do Senhor. Muito bem, é isso aí. Está gostando da nossa live? Participa, curta, compartilha, se inscreva no canal. E já saiu o nome do segundo sorteado do livro, né? O livro Os 12 Profetas Menores. Na verdade não é sorteio, na verdade é a pergunta, né? E eu acredito que foi o pastor Francisco Júnior que fez a colocação aqui. Eu creio que foi ele que fez essa abordagem, então vou me direcionar a ele, hein? Vai lá a pergunta, hein? A pergunta é de Onofre Cândido. Deus abençoe meu irmão Onofre, que o Senhor Deus Jesus abençoe. Continue abençoando o Senhor e a sua família. A pergunta do irmão Onofre, pastor Júnior, é a seguinte: foi falado que devemos interpretar a Bíblia sem pressupostos teológicos, mas é possível iniciar uma interpretação sem nenhum pressuposto realmente? Vai aí a pergunta, pastor. Na verdade, quero agradecer pela pergunta, mas eu acredito que não foi bem essa a colocação, que nós devemos interpretar a Bíblia sem nenhum pressuposto teológico. Até porque a arte de interpretar a Bíblia, que é a hermenêutica, ela até é uma palavra que vem do contexto greco, romano, porque Hermes era considerado como um oráculo que interpretava as falas da divindade para o povo. Então disso foi cunhado a palavra hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. E depois vem uma palavra mais específica, que é exegese, que é a arte de interpretar o texto, ou as palavras do texto bíblico mais precisamente, de forma bem detalhada. Então, quando nós debruçamos na Bíblia, nós já estamos fazendo teologia.
E ao interpretar a Bíblia, nós precisamos sim desse pressuposto. Por quê? É muito importante nós lermos a Bíblia, procurarmos compreender a Bíblia e interpretá-la coerentemente. Muitas vezes, para interpretar a Bíblia, nós temos como regra áurea da hermenêutica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E temos outras regras, que muitas vezes para interpretar um versículo bíblico, você tem que conhecer o contexto. O contexto pode ser os versículos anteriores, imediatos, pode ser os versículos posteriores, imediatos, que vão lançar luz àquele texto para compreender. E outras vezes, para interpretar um texto bíblico, nós precisamos conhecer todo o capítulo. Outras vezes temos que conhecer todo o livro. E outras vezes nós temos que conhecer toda a Bíblia para que a gente não crie daquele texto uma regra que não existe. Então, fazendo isso, nós podemos, a princípio, claro, sempre utilizar a Bíblia como regra de interpretação. Mas hoje nós temos uma infinidade de pessoas que se especializaram em cultura bíblica, que se especializaram em arqueologia bíblica, que se especializaram em interpretação textual da Bíblia nas línguas originais, que facilitam muito a nossa compreensão. Então eu sempre recomendo que, além de uma boa Bíblia, de uma Bíblia de estudo que você hoje pode ter acesso, é sempre muito bom você ler a Bíblia com um dicionário, você lê a Bíblia com uma concordância bíblica, você lê a Bíblia com uma chave linguística, você lê a Bíblia com um bom comentário, analisando e comparando, para sempre analisar a Bíblia criteriosamente. E aí você sempre extrairá uma interpretação coerente e, ao final, é a Bíblia a maior autoridade para poder dizer se aquilo é verdade ou se não. Então é muito importante nós fazermos uso de tudo aquilo que nós podemos para facilitar a nossa compreensão. Às vezes, Antônio, algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de ler livro nem dicionário, eu só leio a Bíblia e nela eu tenho que entender tudo. A Bíblia não é um livro tão simples de interpretar. Por quê? Porque ela foi escrita há mais de 2.000 anos, o Novo Testamento de nós. O Antigo Testamento, 4.000 e poucos anos antes da nossa era, do nosso tempo. Foi escrito numa cultura diferente, foi escrita em línguas diferentes, foi escrito num contexto social e religioso totalmente diferente. Se nós não vencermos esses abismos para compreender a Bíblia melhor, a gente acaba, então, errando bastante. É claro que existem textos bíblicos simples, autoexplicativos, mas como o próprio Pedro disse, que Paulo escreveu algumas coisas de difícil interpretação. Imagine, se era difícil para Pedro, que conviveu naquela época, imagine para nós hoje, né? Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Rafael, vamos ver se o pastor Rafael vai tá alguma certo, coisa para falar dessa questão? Está bem respondido? Tá certo, está respondido, irmão Onofre. Então, Deus abençoe, parabéns. O livro Os 12 Profetas Menores, publicado pela CPAD, Alexandre Coelho e Silas Daniel. Deus te abençoe, que você possa fazer um excelente uso, um bom proveito deste livro, que possa ser de grande crescimento espiritual em sua vida. Continue participando, daqui a pouquinho, nós já estamos caminhando para o fim, mas daqui a pouquinho, para o grande final, o livro O Poder da Palavra Inspirada. Será a nossa última participação aqui dos nossos amigos, nossos internautas, a sua chance de estar levando para a sua casa, tá bom? Não deixe de mandar a mensagem lá, eu quero o livro O Poder da Palavra Inspirada. Eu tive o privilégio, pastor Francisco Júnior, de estar no lançamento deste livro aqui. Eu vou fazer aqui o merchan aqui, pastor Rafael. Você também estava no lançamento? Não, esse aqui foi no hotel, Nós né? Nós fizemos lá no Hotel Ibis. No Ibis Hotel, hotel novo, lá perto do Shopping Novo. Tive no gabinete pastoral. E foi uma noite muito bonita. Foi uma noite muito agradável, marcante. Tivemos lá o prazer de estar na companhia do pastor Francisco Júnior, a sua família. Ele estava lá acompanhado da sua muito digna esposa, a irmã Kézia Viana. Tinha familiares também de São Paulo, né? A irmã
de Limeira, isso mesmo. E foi uma festa memorável, muito marcante, e lá eu pude adquirir o livro O Poder da Palavra Inspirada. E como eu disse no começo da live, este livro aqui já me ajudou em muitas pregações, porque como eu disse, não é um livro de leitura simples, que você deita lá, vou ler um pouco o livro. Não, este livro aqui é um livro de pesquisa. O pastor Júnior gastou pelo menos 2 anos, pastor, escrevendo este livro. 2 anos de dedicação, escrevendo, preparando este material aqui. Você vai encontrar muita coisa boa neste livro. Não é, pastor Júnior? O pastor Júnior, ele vai dissecar. Você sabia que a Bíblia, a construção da Bíblia, como nós temos ela hoje, para chegar neste formato que nós conhecemos, que nós temos em nossas mãos, foi um trabalho muito árduo, muito trabalhoso e de muitos e muitos anos. Pastor Júnior, ele explica aqui, passo a passo, vamos dizer assim, pastor? Sim, os aspectos históricos, da construção, como a Bíblia chegou até nós, porque nós temos muitas versões, traduções, aqui, André, também ensinamos aí como você pregar, interpretar, ensinar a Bíblia. Tem muitas regras de interpretações que ajudam muito, até versículos bíblicos, muitas vezes que são de difícil compreensão, eu os coloquei aí interpretando como, né, os textos originais abordam esses versículos. Então dá para a pessoa estudar muita coisa. Para quem ama a palavra. E uma infinidade de traduções que o senhor menciona aqui, ele faz um comentário aqui, uma menção de infinidade de traduções antigas, modernas, e me chamou muita atenção aquela parte do livro das traduções bíblicas. Eu aprendi muito, enriqueceu muito a minha vida e o meu ministério lendo O Poder da Palavra Inspirada. Quer levar para casa o livro O Poder da Palavra Inspirada? Deixa a sua mensagem aí. Eu quero levar o livro O Poder da Palavra Inspirada. Presbítero Antônio, é com você. Maravilha, meus queridos amigos, participantes. Só para deixar aqui bem exposto, o irmão que fez a pergunta, ele disse assim, que bênção, glória depois da resposta. Né? Na verdade, eu comecei lançando isso, né, falando que muitos problemas surgem. Na verdade, problemas não, mas o problema da falta de pureza, da perca da pureza, da essência da teologia, pela questão de pressupostos de teólogos, e não de todas as pessoas que leem que fazem pressupostos. E o pastor Júnior nem precisou eu comentar, ele muito bem já fez a colocação de que nós não afirmamos isso aqui. É impossível você ler a Bíblia sem considerar o seu contexto também, de vida que você vive, sem fazer releitura. Nós vemos que os apóstolos eram releituras de Salmos, palavras de Jó, não é? Mas, como o pastor Júnior bem colocou, temos que sempre voltar à Bíblia como regra máxima de interpretação. Ela mesmo explica a si mesma. Maravilha. Estamos agora aqui com mais 2 perguntas. Vamos tentar fazer esses 2 blocos mais rápidos, meus queridos amigos. Nós já passamos aqui 1h30 de live, mas eu estou feliz porque estamos aqui com um simultâneo de 71 a 80 aparelhos e as pessoas estão sedentas de aprender, pastor Rubens, presbítero, a palavra de Deus. Desculpa cortar você só um pouquinho, mas só fazer menção que o Onofre Cândido, ele é lá de Tremembé, o ganhador do livro, tá bom? De Tremembé. Deus abençoe, irmão Onofre. Está respondida a pergunta? Um abraço. Ele acabou de mandar a mensagem aqui. Pode continuar, pastor. Nós temos uma irmã do Mississippi, Estados Unidos. Ô, glória, maravilha. Rapaz, nós estamos dos States, hein? Ô, glória, Deus abençoe. Elierci Coelho Gomes Barbosa. Paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe. Esposa do pastor Edson Barbosa. Glória a Deus, aleluia. Um grande abraço, irmã Elierci. E eu sou um dos poucos que guardo o nome dela e não esqueço. Maravilha. Nosso amigo, pastor Edson Barbosa, um grande abraço pastor também. Edson. Você chegou a ver a Lidiane aí também? Ela disse que ia estar online aí com a gente aí, hein? A sua cunhada, pastor Francisco Júnior. Tá lá na Itália. Tá na Itália, né? Um beijo para ela, pastor para Isaías. Também tem meu cunhado, o André, com a Francinete, que estão em Portugal, o Eduardo com a Valquíria. Ele falou se ficaria gravado essa live, porque depois ele quer acompanhar. Glória a Deus. Vai ficar, com certeza. Tem a Gisele também, que está nos Estados Unidos também. Meu amigo Luiz também está lá em New York, acompanhando a live, aí curtindo. E é isso aí, vamos para cima. Pastor Rafael, é com você, meu amigo. Quais são os elementos de um culto? Porque
nós precisamos também, é uma angústia minha também, e aí o chamado nasce na angústia, tá ok? Não vá para o lugar de ressentimento, não culpe a igreja, porque a sua angústia, o problema que você está vendo, você muito possivelmente está sendo chamado por Deus para começar a resolver ele, é através de você. Então veja, uma das minhas angústias também é essa questão da pureza do culto, da simplicidade do culto e dos elementos do culto, nada mais, nada menos do que os elementos do culto cristão bíblico. Pastor Rafael. Bom, se tratando dos elementos do culto, é os meios pela qual o adorador ele vai expressar o seu culto a Deus. Apesar que a Bíblia, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, que o culto ele é realizado no corpo, mas só há culto no corpo, ou seja, só há culto no templo quando há culto no corpo. Então, os elementos do culto... Deixa eu interromper você, vou fazer bem assim com a minha mão, vou pegar essa chave, vou guardar isso daí. Só há culto no templo quando há culto no corpo. Você que gosta de chave assim, ó, pega essa daí. Pode continuar. Porque Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, né? O culto é um culto realizado no corpo, porque quando eu peco, também peco no corpo. Então o culto é no corpo. Então os principais elementos são, primeiro, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante, ela é a primazia, né? É o elemento mais importante do culto, vamos dizer, na parte litúrgica, é a palavra de Deus. Amém. Né? E a Bíblia, ela aparece no culto sob diversas formas. Vamos lá. E as principais são elas, que é o básico, aquilo que nós conhecemos na liturgia do culto. Primeiro, ela pode ser uma leitura individual, conjunta e alternada. E a pregação e também as saudações pastorais, que também faz parte desse fato da Bíblia ser o elemento mais importante do culto. Então nós temos vários textos aqui, nós não vamos ler, vou apenas citá-los, que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 27. Temos também Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Alguns exemplos bíblicos. O segundo elemento que nós temos é a oração. Né? A oração é cumprir uma ordem, um mandamento do Senhor Jesus. Lucas capítulo 18 e versículo 1. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Né? Ela é indispensável para nós, os cristãos, principalmente no culto realizado no templo. A oração ela é importantíssima, por isso que os nossos irmãos, eles carecem das orações, eles pedem as orações, no final do culto eles pedem para a gente orar por eles, porque eles acreditam e faz parte do culto. Né? As orações, as reuniões das igrejas devem ser uma constante, como foi no passado, também nos dias atuais. O pastor Júnior citou Atos capítulo 2, né? Chegou o momento da igreja primitiva, em que eles estabeleceram diáconos, e os apóstolos disseram, olha, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino doutrinário da palavra de Deus. Né? O outro elemento é a música, né? É o louvor, momento de adoração, momento de entrega, vamos assim dizer, do louvor, que nós costumamos dizer que prepara o coração do povo para ouvir a palavra de Deus, né? Abre o coração. A música também se destaca como elemento indispensável do culto, né? A igreja sempre usou hinos, sempre usou cânticos na expressão do seu culto. Jesus, até na beira da morte, ele expressou esse momento do cântico e do louvor no seu culto que ele estava prestando, né? Resumindo aqui, temos também as ordenanças. As ordenanças que é o batismo e a Santa Ceia, né, que faz parte, e é bíblico, não tem outra, né? Mateus 28, 19 e Mateus 26, de 26 a 30. E por último também nós temos as contribuições, as ofertas, que
o pastor Júnior ele pode se expressar melhor, que ele tem um livro escrito sobre dízimos, né? Que é um conflito muito grande nos dias atuais, nas igrejas, quando se trata de dizimar e ofertar. Muito bem, antes de passar ao pastor Júnior, recapitulando, eu fico muito feliz com a questão da teologia, por causa que ela vai unir. A coerência da teologia, veja, guarde, palavra de Deus. Pastor Rafael, muito obrigado, excelente participação. Palavra de Deus. Bem resumido. Bem resumido mesmo, porque se for entrar, palavra de Deus, primeiro elemento do culto, segundo elemento do culto, oração, terceiro elemento do culto, louvor, quarto elemento, subdivide em 2, ordenanças do batismo e a ceia, e o último, ofertório. Pastor Francisco Júnior, sobre esse último elemento, por favor. Muito bem. Na verdade, foi muito bem colocado pelo pastor Rafael esse conjunto de elementos que fazem parte da nossa liturgia. Além daquilo que Paulo coloca também em 1 Coríntios capítulo 14, né, que nesse momento em que nós nos reunimos com todos esses elementos, nós temos também a dádiva de Deus de ter os dons espirituais na vida da igreja, que também servem, né, para exortação, para edificação, para consolação daqueles que estão servindo e adorando ao Senhor. E além disso, que Paulo coloca lá, sobre tudo feito com ordem e decência. Talvez seja aí que a gente perca um pouco do equilíbrio, porque, na verdade, esses elementos que o pastor Rafael colocou muito bem aqui, eles devem ser devidamente equilibrados dentro da proporção da importância de cada um deles. Eles devem estar presentes, mas assim como na mesma ordem que ele colocou de importância, por isso que nós temos um púlpito no centro da igreja, que isso foi estabelecido lá por Esdras, no período de Neemias, quando ele estava instruindo o povo, depois que o livro tinha sido perdido na casa do Senhor. Esse púlpito de madeira estabelecido naquela época, e hoje tem diversos tipos, para dizer que na celebração, no culto, tendo hinos, louvor, oração, a palavra estava no centro. E que nós não podemos desmerecer a palavra. O pastor Rafael havia falado anteriormente que muitas vezes faz de tudo num culto e o que menos sobra é tempo para expor a palavra. E quando se fala da questão dos dízimos e da oferta, por que dá muita polêmica nessa área? Eu até escrevi um livro, A Alegria de Ser Ofertante Dizimista, que foi meu penúltimo livro que eu escrevi e tem abençoado muita gente, para esclarecer de forma bíblica e clara a importância do dízimo e da oferta nos dias de hoje. Porque algumas pessoas dizem que o dízimo faz parte da lei, precisam ler a Bíblia um pouquinho melhor, porque o dízimo é antes da lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque de todos os despojos que ele havia adquirido e fez isso voluntariamente. E o dízimo e a oferta, à luz da Bíblia, além de ser bíblico, é algo que revela o coração do ofertante e do dizimista, num ato de gratidão, de reconhecimento, de fidelidade. E eu sou prova viva de que isso é uma realidade muito forte nas nossas vidas. Quando eu aprendi a ser um dizimista fiel, um ofertante, além disso, semear na vida das pessoas, extrapolando esta, parte decimal, você indo muito além, eu não tenho dúvidas de quanto Deus nos abençoa, multiplica e honra em nossas vidas. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não praticam isso, primeiro, por falta de conhecimento. Aí elas querem buscar na Bíblia uma desculpa para não cumprir a palavra. Quando, na verdade, eu digo no livro que ainda que a Bíblia não mencionasse nada disso, eu teria prazer em contribuir, porque o lugar que eu congrego, o lugar que eu sirvo, é um lugar que abençoa a mim, abençoa a minha família, é um lugar que eu tenho prazer de estar, é um lugar que me proporciona conforto, alegria, comunhão. Como não semear com alegria num lugar desse?
né? Então, é prazeroso ofertar, é prazeroso entregar o dízimo como um ato de gratidão a Deus. Louvado E Deus seja promete multiplicar em nossa vida como algo assim abençoador. Maravilha. Pastor Rubens, daria para fazer uma live só sobre dízimo e oferta, né? Aqui é vasto, é um oceano de, né? Quanto mais mergulha, mais profundidade Eu acho você... que se a gente entrar pela questão do princípio o que é? É tudo que fundamenta algo. A Bíblia é um livro de princípios. Dízimo é um princípio. O Tim Havieker diz no livro Os Segredos da Mente Milionária que os ricos dão 10%. A maioria das pessoas que são ricos de verdade, eles doam 10% dos seus rendimentos, porque eles acreditam que isso faz o dinheiro deles multiplicar. Veja. Sim, e na verdade, eu vejo que as pessoas ficam discutindo, o dízimo é do Novo Testamento, do Velho Testamento. Ora, nós temos, e no meu livro eu coloco lá, textos do Novo Testamento que ratificam o dízimo. Mas mais do que isso, eu destaco lá uma fala de Paulo em Gálatas 6, quando Paulo diz, olha, quando você está num lugar e você é abençoado nesse lugar, faça da pessoa ou do lugar participante daquilo que você recebe da parte do Senhor. Ora, se nós oramos para abençoar as pessoas, para que Deus abra as portas, multiplique, e eu estou num lugar em que eu sou abençoado com a minha família, eu tenho espaço na igreja para criança, nós temos espaço na igreja para adolescentes, nós temos espaço para jovens, para as pessoas da melhor idade, para os adultos, para os músicos, para os técnicos, ou seja, nós somos uma igreja, no Brasil, a maioria das igrejas são igrejas família, que tem o propósito de abençoar a família. Ora, se eu estou num lugar que eu sou abençoado, eu devo ter prazer em semear naquele lugar que me abençoa. Isso é até o que eu coloco no livro quando eu abro, a lei do reconhecimento. Quando eu reconheço que eu sou abençoado por Deus no lugar onde eu estou, eu tenho prazer em semear naquele lugar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Isso é reino de Deus, né? Amém. Pastor Rubens? Muito bem, é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos até uma enquete no ar aí, Pastor Júnior. Vocês estão gostando da nossa live? 98% está dizendo que sim. Que 2% está dizendo que não. Participa aí, vai colocando aí. Está gostando da live? Está servindo de crescimento espiritual na sua vida? Está acrescentando muita coisa na sua vida? Na minha está. Eu estou amando essa live aqui porque eu estou aprendendo e muito. São 3 homens abalizados, 3 homens de Deus que estamos aqui né, nesse bate-papo aqui tão gostoso. E eu tenho aprendido muito. Se você também está aprendendo, você está crescendo espiritualmente, deixe o seu sim aí, tá bom? 98% está dizendo sim, tá uma bênção. 2% dizendo que não. É isso aí. Vamos continuar. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de participar. Nós já estamos indo para a reta final. Daqui a pouquinho nós iremos sortear o livro O Poder da Palavra Inspirada com o nosso querido pastor e amigo Francisco Viana Júnior. Eu vou deixar para o senhor anunciar, tá bom, pastor Júnior? O senhor vai estar anunciando aí o poder da palavra inspirada. Nós já estamos caminhando aí para 1h50 de live. Graças a Deus, a live sempre em alta, presbítero Antônio. Deus abençoe a todos. A participação é lindo demais ver o povo enganjado, o povo participando, enviando a mensagem, enviando a pergunta, né? A pergunta é: eu quero ganhar o livro, não é isso? E todo mundo mandando aí, o presbítero Antônio. E tá eu uma quero bênção. Já, de antemão, pedir perdão a você que está mandando mais perguntas. Nós fizemos apenas aqui abertura para uma pergunta a ser respondida por causa do tempo. Então você já nos perdoe. Na próxima live poderemos até colocar uma ideia de colocar um tempo maior para a resposta de perguntas, dependendo do convidado também. Então já quero pedir perdão às perguntas que não vão ser respondidas aqui no ar. Tá ok? Ok. Presbítero Antônio, então, pastor Francisco Viana Júnior, pastor Rafael Diogo. Vamos então fechar esse bloco e aí a gente faz uma interação, libera o livro e também os irmãos para estarem, né? Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Ok? Pode continuar então. Graças a Deus. Para terminar, maravilha. Seguindo o nosso bloco de perguntas, agora é a vez do pastor Francisco Júnior. Pastor Francisco Júnior, a diversidade
o sincretismo religioso, um desafio da igreja cristã, do bom teólogo, do teólogo bíblico, cristão, prático, amante da palavra e da oração. O sincretismo religioso e as ramificações teológicas. Muito bem, falar desse assunto é um desafio muito grande, tendo em vista que é um tema que requer uma análise muito minuciosa, mas nós não podemos deixar de, pelo menos, mencionar algo aqui que tem acontecido devido à multiplicação e à proliferação de muitas igrejas e à facilidade também delas abrirem. E o fato também de nós brasileiros vivermos num país onde há uma mistura muito grande de ritos, de culturas, e então o sincretismo, querendo ou não, acaba adentrando a liturgia, as igrejas, e muitas vezes até interferindo nos ensinamentos e na doutrina bíblica, destoando da teologia pura e simples. Quando a gente pensa em sincretismo, essa palavra é uma palavra grega, sincretismos, que é a reunião ou a união de doutrinas, de ritos, de pensamentos para formar um só. E tendo em vista que nós vivemos numa igreja evangélica, num país em que é dotado de cultura afro, né, brasileira, também de religiões diversas, isso de alguma forma acaba sendo importado para o culto, para a celebração e para o mundo evangélico cristão. E aí nós começamos a perceber que esse sincretismo acaba proliferando em nosso meio. E quanto menos conhecimento da palavra, mais fértil é o ambiente para isso acontecer. É por isso que muitas vezes a gente vê aquilo que eu como criança via, né? As fitinhas do Senhor do Bonfim, que era algo muito específico, hoje ela já está nas igrejas. Por exemplo, às vezes aquilo que acontecia num ambiente de um terreiro, alguma coisa, o banho do descarrego, hoje isso já acontece em algumas denominações, em algumas instituições. O sabonete da purificação, você muitas vezes passar pela corrente dos 70 e outras coisas mais que acabam sendo importadas de algumas culturas e acabam até chocando aqueles que vêm para o Evangelho. Porque o sincretismo religioso, em síntese, é a mistura de duas ou mais religiões diferentes, é a mistura de duas ou mais doutrinas, e isso acaba, de alguma forma, prejudicando a fé cristã. Por quê? Porque à medida que o sincretismo religioso acontece em nosso meio, significa dizer que a Bíblia, ela condena qualquer mistura. Por quê? Eu estou misturando o que não é bíblico com o que é bíblico. Eu estou misturando a mentira com a verdade. E isso jamais foi e jamais será provado por Deus. E muitas vezes na Bíblia isso é chamado até de idolatria. E aí a idolatria é plenamente condenada pela palavra do Senhor. E isso também é fruto daquele provérbio. Copiar aquilo que aparentemente está dando certo. Nem tudo que dá certo é certo, viu, querido? Pastor Rafael, por gentileza. Partindo desse princípio que o pastor Júnior colocou muito bem, de várias doutrinas, que é o significado